História na sala de aula. Conceitos, práticas e propostas. Organização Leandro Carnal, editora Contexto. Introdução por Leandro Carnal. Podemos entender o exercício profissional da história de muitas formas. Vamos optar pela seguinte possibilidade. Fazer um texto de história é estabelecer o diálogo entre o passado e o presente. Isso significa que não há um passado puro, total, que possa ser reconstituído exatamente como era. Também significa que não podemos fazer um texto ou dar uma aula de história baseados apenas na concepção atual, pois isso leva à projeção do presente no passado, os famosos anacronismos. Existe o passado, porém quem recorta, escolhe, dimensiona e narra este passado, e é um homem do presente. Assim, uma vez produzido todo o texto histórico, torna-se ele objeto de história, pois passa a representar a visão de um indivíduo sobre o passado. Conto para os alunos de graduação em História uma ficção para ilustrar esse fato. Imaginemos uma menina de 15 anos que esteja no seu baile de debutante. Será que ainda existem no século XXI? Vestida de branco, emocionada, ela vive um momento muito especial. Música, amigas, um possível namorado, comida e muitos fatos para aguardar e comentar. A festa é densamente fotografada e filmada. Passados 10 anos, nossa protagonista ficcional chegou aos 25. Ela olha os filmes e as fotos e pode vir a considerar tudo de extremo mau gosto. Abrindo o álbum em meio a suspiros, poderia dizer: por que eu não fiz uma viagem com esse dinheiro? Passado mais meio século do baile, eis nossa personagem aos 65. Já de cabelos brancos, ela abre o álbum amarelado e comenta com seus netos: olhem como eu era bonita. Que noite maravilhosa foi aquela. Observe-se que houve um fato, o baile de debutantes. Ele ocorreu, não foi inventado como um fato, ainda que a invenção de fato seja uma constante na história. Porém, a memória para esse baile vai ser transformada bastante. Conforme a realidade do presente traz novas reflexões e imperativos. Em outras palavras, escolher qual fato que queremos destacar e como trabalharemos a memória é uma atividade de todos e que o historiador tenta tornar consciente e crítica. Assim, dizer que a história necessita ser reescrita não é apenas um imperativo derivado das descobertas constantes de documentos no seu sentido amplo, mas também da mudança de significação que damos a documentos antigos. A representação do passado e do que consideramos importante representar é um processo constante de mudança. Se a memória muda sobre fatos concretos e protagonizados por nós, também muda para fatos mais amplos. A história está envolvida em um fazer orgânico, é viva e mutável. Um livro sobre uma guerra, escrito há 100 anos, continua válido como documento, mas é muito provável que a visão de quem o escreveu esteja superada. Por superação, entendemos o que não é mais compartilhado pela memória. Se tais constatações fizerem com que a visão do velho Leopold von Ranke sobre uma verdade histórica e objetiva ficasse abalada, também devemos constatar que a total relativização proposta por teóricos como Hayden White também não é uma solução muito confortável. Aceitar as transformações nas formas de representação do passado não significa expressar de forma maniqueísta que o historiador seria um romancista com notas de rodapé de página. Parece que o salto de concepção de ciência positiva para um pós-estruturalismo inorgânico foi rápido demais. Ora, sendo o fazer histórico mutável no tempo, seu exercício pedagógico também o é. Eu diria que ensinar história é uma atividade submetida a duas transformações permanentes, do objetivo em si e da ação pedagógica. O objetivo em si, o fazer histórico, é transformado pelas mudanças sociais, pelas novas descobertas arqueológicas, pelo debate metodológico, pelo surgimento de novas documentações e por muitos outros motivos. A ação pedagógica muda porque mudam os seus agentes.
Mudam os professores, mudam os alunos, mudam as convenções de administração escolar e mudam os anseios dos pais. Ainda que a percepção sobre a mudança na escola seja mais lenta do que as de outras instituições da sociedade, ela certamente muda, e eventualmente até para melhor. Bem, se estamos concluindo que o fazer histórico muda bastante, se estamos concluindo que a escola muda também, é imperativo pensar que a renovação do ensino de história deve ser trazido constantemente à tona. Só um debate claro e franco pode ajudar a quebrar a inércia inerente à quase roda concepção educacional. Há algumas décadas, houve um equívoco expressivo na modernização do ensino. Julgou-se que era necessário introduzir máquinas para se ter uma aula dinâmica. Multiplicaram-se os retroprojetores, os projetores de slides e, posteriormente, os filmes em sala de aula. O retroprojetor, em particular, ganhou uma popularidade extraordinária no ensino médio, fundamental e superior. Mais do que modernizar, o que implica um ar de mera reforma, trata-se de pensar se a mensagem apresenta validade, tenha ela cara nova ou velha. Que seja dito e repetido à exaustão. Uma aula pode ser extremamente conservadora e ultrapassada contando com todos os mais modernos meios audiovisuais. Uma aula pode ser muito dinâmica e inovadora utilizando giz, professor e aluno. Em outras palavras, podemos utilizar os meios novos, mas é a própria concepção de história que deve ser repensada. O recorte que o professor faz é uma opção política. Por mais antiga que pareça essa afirmação, ela se tornou muito importante num país como o nosso, redemocratizado nos aspectos formais, mas com padrões de desigualdade que fazem inveja aos genocídios clássicos do passado. Falando do ensino de história no Brasil, o jornalista Gilberto Dimenstein afirma que educadores têm notado como os alunos percebem cada vez mais a política como uma atividade sem princípios, orientada basicamente pela, digamos, ética da vitória. Tal visão é uma das muitas razões que tornam difícil a tarefa de fazer o jovem se interessar pela história do Brasil. Está muitas vezes encarada como um encadeamento de fatos e nomes oficiais. Talvez pela concepção de tempo e uma sensibilidade específica para o social, os professores da área de humanas parecem muito angustiados com a atuação. A boa vontade da mudança esbarra tanto nos vícios tradicionais da escola, como na resistência multifacetada de pais, direção, colegas e alunos. O inovador que se espera ser saudado messianicamente acaba com mais frequência encontrando comentários como: para de enrolar e começa a dar aula. Muitas iniciativas são abortadas porque o renovador não consegue ver ou avaliar o peso extraordinário da tradição. Rompendo abruptamente com ela, corre o risco de perder contato com o real na sala de aula e, no limite, perder seu emprego caso trabalhe no setor privado. Não rompendo com a tradição, o professor angustia-se com o indescritível rosto de tédio do seu aluno que espelha uma monotonia crescente a cada ano de magistério. Ao escrever pelo 10º ano seguido a frase no quadro "O Egito é uma dádiva do Nilo" e tentar explicá-lo para uma buliçosa quinta série, inicia um surdo questionamento sobre a validade de tudo aquilo. Pensa quem sabe, e se eu afirmasse, o Egito é uma dádiva do Tietê? Ou se eu dissesse que tal frase é de autoria do roqueiro Supla em Visita ao Cairo? Mudaria algo? No fundo, repetimos a angústia expressa no Hamlet de Shakespeare. Quem é Écuba para eles? Quem são eles para Écuba? Esta frase shakespeariana poderia ser entendida de outra forma. Qual a validade de uma cultura formal para eles? Em nosso contexto, esta frase equivale a indagar qual é a validade da história e do que eu faço para meu aluno e para mim. Como eu posso despertar no jovem tanto o interesse pela cultura mais formal como a capacidade e os instrumentos para analisar o mundo que o cerca? Talvez a pior pergunta seja a inversão desta.
Como eu vou descobrir qual a validade de tudo isso? Sim, porque é possível que o desânimo de um aluno seja apenas parte de um complexo maior que me inclua. O maior objetivo deste livro é fazer o leitor, possivelmente um professor ou candidato a professor, perceber que, sem uma reflexão sobre a mudança contínua e as permanências necessárias, a atividade do professor torna-se insuportável com o passar dos anos. Todas as profissões têm sua perda de aura no enfrentamento entre a pluma do ideal e o aço do real. Mas aquelas que trabalham com a formação de pessoas parecem tornar esse desgaste ainda mais gritante, pois contrariam a descoberta que uma aula deve ser. Continuar descobrindo coisas em nossa área pode ser uma forma de diminuir bastante esse desgaste. Ler, criticar, discutir, reunir-se com outras pessoas interessadas em não morrer profissionalmente e pessoalmente podem ser caminhos para atenuar esse desgaste. Diversos educadores têm refletido sobre os caminhos do educar, e nesse livro, alguns deles demonstram o futuro dessas reflexões. No entanto, a autonomia da condução do processo educacional é do professor. Considerando a diversidade e a pluralidade da realidade brasileira, não pretendemos, com essa indicação, limitar a criatividade e a capacidade de cada professor, mas antes partilhar reflexões e experiências sobre o ensino de história. Assim, ninguém pode dizer com precisão qual o melhor caminho para suas turmas. Porém, ouvindo pessoas envolvidas na prática da sala de aula e da pesquisa histórica, você pode oferecer uma proposta mais criativa a seus desafios diários. Poderá dizer com tranquilidade: isso não serve para mim, isso não serve para a 7ª série, ou isto é perfeito para o meu 2º ano do médio. A primeira lição da experiência em sala de aula é que as fórmulas só servem quando são idealizadas para uma aula estática. Nesta obra trouxemos palavras de especialistas em diversos recortes históricos e que pensam seriamente no problema da renovação do enfoque da história. A condição para o convite foi dupla. Autor, autora, não apenas deveriam ser alguém capaz de elaborar uma reflexão séria sobre esta área, mas também um profissional preocupado com o exercício do magistério. Os textos tentam estabelecer um triângulo curioso: a reflexão de um autor, a experiência de vida do leitor e a prática mutante de um universo educacional. Seria inútil imaginar sucesso sem esses 3 ângulos. Esse livro é uma coletânea, óbvio, tendo em vista que foram ligados diversos autores sob diversas perspectivas. Porém, não é uma simples sobreposição de textos, preservados as idiosincrasias de cada historiador. Todos seguiram os objetivos da coletânea e suas propostas. A primeira parte, abordagens, trata de questões mais gerais e com reflexões teóricas importantes para a sala de aula. Não são reflexões vazias ou aquelas tradicionais amontoadas de exortações pedagógicas que povoam cartões do dia 15 de outubro. São reflexões diretas e concretas, que lidas e analisadas transformam de fato a prática de ensinar. Nós, professores, precisamos ter cada vez mais consciência de que qualquer prática em sala nasce de uma concepção teórica. Textos começam com um verdadeiro manifesto de autoria de Os textos começam com um verdadeiro manifesto de autoria de Jaime e Carla Pinsky. Trata-se de um texto que deve ser lido e relido pelos profissionais que procuram conjugar a tradição humanística com a necessidade de educar jovens do século XXI. Fiéis à tradição reforçada por Mark Bloch na sua obra Introdução à História, os autores defendem o resgate do legado da reflexão e da leitura. O artigo do professor Rolim Gonçalves Bezerra atende a uma pergunta que todo professor de história faz antes de elaborar um programa ou uma aula: o que selecionar e quais conceitos enfatizar? A reflexão do texto indica a ênfase no texto, no próprio conceito de história e na historicidade dos indivíduos que fazem parte do programa e do processo histórico. O terceiro texto, de Janice Teodoro,
Aponta para o caminho que as avaliações em histórias têm seguido cada vez mais, o ensino por conceitos. Assim, trata-se de texto fundamental para todos os que questionam o uso exclusivo da memória no ensino de história. O quarto texto, de José Alves de Freitas Neto, mostra como pode ser útil e prática a diretriz do MEC sobre a interdisciplinariedade, conceito tão tocado e tão desenvolvido, e tão pouco desenvolvido. No final do texto, compreendemos como deve ser rompido o anel de aço entre as zonas do conhecimento. Em sequência direta com os textos anteriores, Rafael Ruiz dá inúmeros exemplos, conceitos de como uma área como a literatura pode enriquecer o ensino de história. Não se trata de usar livro como fonte de pensamento histórico, mas repensar a história tendo como base a tradição literária na qual ela nasceu. A segunda parte, os recortes, atendem à justa demanda por propostas reais que se estampa no rosto dos professores quando de uma semana de planejamento. Partimos do pressuposto de que um número expressivo de historiadores estudou na graduação os recortes clássicos tradicionais, Antiga, América, etc., mas não conseguiu, por pressão do número de aulas, manter-se no padrão de atualização desejável. Especialistas de diversos recortes históricos deram sugestões bibliográficas de internet, filmes, de atitudes e de projetos que podem surtir efeitos na renovação da disciplina. O professor Pedro Paulo Funari, conhecido especialista em História Antiga e Arqueologia, inicia a segunda parte propondo questões muito importantes para pensar um dos pontos que mais necessita de renovação na sala de aula. O caminho prossegue com José Riviar Macedo, que em texto agradável e consciente das dificuldades do professor, faz indicações fundamentais para estudar os tempos medievais. Na história moderna, de minha autoria, fiz propostas bibliográficas e sugestões de atividades para os temas clássicos, como o início dos tempos modernos ou a reforma. O livro didático de história foi muito bem trabalhado no tema América pelos autores Luiz Estevão Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes. Os leitores atentos notarão que houve um esforço de destrinçamento da concepção de história que se traduz nos nossos manuais, especialmente nos textos sobre a América. A história contemporânea, normalmente a mais sacrificada pelo programa, encontrou em Marcos Napolitano um arguto pensador para a história sem fim. No texto, o professor fará uma bela reflexão sobre como proceder a partir do ambíguo conceito contemporâneo. A história do Brasil ficou a cargo da conhecida autora Circe Bittencourt. Nos textos, a professora lança um verdadeiro olhar histórico sobre o que foi e como tem sido ensinar história no país e nas salas de aula. Por fim, valorizando recortes novos, a professora Eliane Moura da Silva faz uma bela reflexão sobre o conceito de religião em sala de aula, tema polêmico que retorna aos currículos em vários estados em função das constituições estaduais aprovarem ensino religioso no ensino. Mais do que nunca, urge refletir sobre o assunto e sua importância como legado histórico. Assim, meu colega professor, ao final da leitura atenta, todos seremos convidados a colocar em análise aqueles esquemas aos quais estamos acostumados, a lançar no quadro a cada novo item. Possivelmente, se você dá aula há algum tempo, como eu, já terá esquematizado na cabeça o que deve ser tratado em feudalismo ou em Estado Novo. Por outro lado, essa esquematização é boa por dar segurança ao professor. Por outro, ela congela o que nunca pode ser congelado, o caráter vibrante e variável do saber humano. Aos que nunca deram aula, o livro murmura: quais os caminhos possíveis para eu constituir uma boa aula? Aos que dão aula há mais tempo, o livro questiona e pede: será possível mudar com efeito aquilo que eu venho fazendo? Por fim, a todos nós, ele sugere o impacto emocionante de toda boa leitura.
Decifra-me e eu te transformo. Agradecimento. Todo agradecimento comete a injustiça de omitir nomes. Qualquer obra é fruto do esforço de muitas pessoas. Para agradecer a todas, eu gostaria de destacar um nome em particular: Carla B. Pinski. Desde o início, ela trabalhou mais do que o simples tecer editorial, já bastante complexo, e tornou-se uma verdadeira coautora da obra. Muitas pessoas se esforçaram, mas sem a Carla este texto não existiria. Muito obrigado. Nota: Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, página 10.